A paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe. Eu tinha entrado ao vivo aqui, mas deu um probleminha, tive que sair e começar de novo, amém? Nós vamos dar início aqui ao estudo, tá bom? Estudo sobre carnaval. Na segunda-feira eu já fiz uma live sobre a origem do carnaval e hoje nós vamos fazer uma outra live sobre o estudo do carnaval, tá bom? O carnaval vai começar aí a semana que vem, né? Vai começar aí na semana que vem o carnaval e vamos estudar, saber sobre o carnaval, a origem, como tudo começou, os cultos que são prestados no carnaval, tá bom? E eu espero que esse estudo aí possa vir edificar a vida de todos aí que vieram assistir essa live, tá bom? Vamos esperar aí chegar as pessoas aí, enquanto chega alguém aí, vamos ouvir o louvor.
e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Senhor, meus queridos, Deus abençoe. Eu tinha entrado ao vivo aqui, mas deu um probleminha, tive que sair. Senhor, meus queridos, Deus abençoe. Eu tinha entrado ao vivo aqui, mas deu um probleminha, tive que sair. Glória a Deus, Pai do Senhor a todos aí. Já já nós vamos começar esse estudo. Já tem uma pessoa aí ao vivo aí, tá bom? Já já nós vamos começar esse estudo aí sobre o carnaval. Assim que terminar esse louvor, nós vamos já dar início a esse estudo. Pai do Senhor, povo de Deus, graça e paz a todos aí. Vamos dar início aí mais esse estudo aí sobre o carnaval. A semana passada nós já falamos aí sobre a origem, sobre a origem do carnaval. A semana passada nós falamos sobre a origem do carnaval, né? Foi uma introdução rápida aí, de mais ou menos meia hora aí. E hoje nós vamos se aprofundar um pouquinho mais sobre esse estudo, tá bom? Vamos dar esse início aí nesse estudo. E eu quero dar início nesse estudo com um texto. Eu quero pegar um texto para nós ter base. Eu quero pegar um texto para nós ter base, que vai estar lá em Mateus. Deixa eu pegar aqui o texto. Mateus 4, versículo 10 e 11. Eu quero pegar esse texto como base para nós dar início nesse estudo que está em Mateus 4, 10 e 11. Ele vai dizer assim, ó. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, eis que vieram os anjos e o serviram. Esse texto eu quero usar como base para nós dar início aí
nesse estudo, tá bom? Meus queridos, nós sabemos aí que o ano começou já tem alguns meses aí, né? E nós também sabemos que o carnaval, ele foi mudado de mês, ele vai começar agora sábado, né? O ano se inicia e o carnaval agora vai começar sábado, né? Vai começar agora sábado. E mais uma vez, né? O nosso país, ele se prepara para durante 4 dias cultuar Satanás, reafirmando a entrega do mundo ao maligno e afrontando ao único e verdadeiro Deus, né? O texto base é Mateus 4, 10, 11, que eu li agora para os irmãos, né? Meus queridos, o carnaval, segundo a enciclopédia Barça, conceito e origem. O carnaval é um conjunto de festividades populares que ocorre em diversos países e regiões católicas, em regiões católicas, nos dias que antecedem o início da quaresma, principalmente do domingo da 50ª, chamada Terça-feira Gorda, tá bom? Essa festa de carnaval aí, ele se dá origem aí, né, antes da quaresma, que se diz a quinta-feira gorda, né? A terça-feira gorda, né? E o Vaticano aí, a Igreja Católica, constituiu aí essa festa aí, né? Antes da quaresma. Embora centrado no disfarce da música, na dança e em gestos, a folia apresenta características distintas nas cidades em que se popularizou. O termo carnaval é de origem certa, né? O termo carnaval é de origem certa. Ninguém sabe o certo a origem, né? Embora seja encontrado já no latim medieval. No latim medieval já é encontrado a palavra carnaval, como carne, levare, ou carne levarium, palavra do século XXI, do século XI e século XII, que significava a véspera da quarta-feira de cinzas, tá bom? O carnaval significava a véspera da quarta-feira de cinza, no século XI e no século XII. Isto é a hora em que começava a abstinência da carne, durante os 40 dias nos quais, no passado, os católicos eram proibidos pela igreja de comer carne, tá bom? Os 40 dias onde a Igreja Católica constituiu a proibição dos praticantes do catolicismo comer carne. Então, nesses 40 dias, os católicos, eles são proibidos até hoje de comer carne. Você pode ver aí que a fila das peixarias aí estão virando quarteirão. Aqui mesmo na cidade onde eu moro, em Itapevi, aqui tem uma peixaria que está fazendo fila, uma fila enorme, pessoas atrás de peixe, porque a Igreja Católica proibiu de comer carne. A própria origem do carnaval é obscura. É possível que sua raiz se encontre num festival religioso primitivo pagão, que homenageava o início do ano novo e o ressurgimento da natureza, mas há quem diga que suas primeiras manifestações ocorreram na Roma dos Césares, ligadas às famosas Saturnálias, de caráter orgiaco, de caráter de orgia. Contudo, o rei Momo é uma das formas de Dionísio, o deus Baco, patrono do vinho e do seu cultivo. E isto faz recuar a origem do carnaval para a Grécia arcaica, para os festejos que honravam a colheita. Na Grécia, né? Na Grécia, o carnaval ele era homenageado para o deus Baco, né? O deus do vinho e o deus da colheita, né? Ali eles festejavam ali a colheita na Grécia antiga. É sempre uma forma de comemorar com muita alegria
e desenvoltura, os atos de alimentar-se e beber elementos indispensáveis à vida. Satanás é tão astuto que traz para todas as culturas e povos um modo de ser adorado e ainda mais fazer com que ações sejam tomadas para afirmar a sua posse sobre a terra. Mateus 4, 8 e 9. Eu vou ler lá Mateus 4, 8 e 9. Mateus 4, 8 e 9, para nós ver o que está dizendo lá. Mateus 4, 8 e 9. Vai dizer assim, ó, Mateus 4, 8 e 9. Vai dizer assim, ó. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então aqui, Satanás com o próprio Jesus, ele queria ser adorado, né? Ele levou o Senhor Jesus a um monte muito alto e mostrou todas a riqueza do céu, todo o poder, e falou para o Senhor Jesus que se prostrado o Senhor adorasse Satanás, ele daria toda a posse do mundo para o Senhor. Então já desde o tempo de Cristo, a gente já pode ver que Satanás procura formas e meios para ser adorado. E o povo que frequenta o carnaval cai nas armadilhas do inimigo, né? Nas armadilhas de Satanás e começa a adorar ao demônio. Para entendermos um pouco mais, vamos até a raiz do mal para termos esclarecimento de toda a artimanha bolada pelo inimigo. Tá? Vamos lá até a raiz do mal. Nós vamos descobrir aí aonde é a raiz desse mal de adorar o demônio, de adorar Satanás através do carnaval. Vamos examinar aqui a raiz do mal, né? Para termos esclarecimento de toda a artimanha bolada pelo inimigo, né? Os povos pagãos antigos homenageavam seus deuses, né? Os povos pagãos antigos, eles homenageavam os seus deuses grego-romanos em grandes festas. Entre elas existia as Saturnálias, para o deus Saturno. Entre essas festas existia a festa ao deus Saturno, a Saturnália, que chamava a festa Saturnália, que era para o deus Saturno. E os bacanais para o deus Bacon, né? Então tinha festa para o deus Saturno e os bacanais para o deus Baco. Na mitologia romana, conhecida também como Dionísio, na mitologia grega, na mitologia romana, ele era conhecido como Dionísio e na mitologia grega também, tá? Essas comemorações, geralmente realizadas em novembro e dezembro, eram geradas a muito vinho e com direito a orgias diversas. Nos primeiros séculos, a Igreja Católica não tinha expressão dentro do mundo. No primeiro século, a Igreja Católica ela não tinha expressão dentro do mundo grego-romano. Somente no século IV, o imperador Constantino publicou o Edito de Milão. No século IV, o imperador Constantino ele publicou o Edito de Milão, 313 depois de Cristo, que torna o catolicismo a religião oficial do império e proíbe a perseguição de cristãos. No século IV, Constantino, ele fez ali o dito ali de Milão e tornou a Igreja Católica como a religião oficial do Império. Até antes não existia uma religião no Império Romano, né? E Constantino publicou ali esse edito ali e tornou a Igreja Católica como, né, a religião oficial do Império. Aonde ele vem proibir a perseguição dos cristãos. Aí a proibição dos cristãos começou a ser proibida ali. A partir do século IV, a igreja cria uma estrutura mais forte e elabora um cronograma oficial para as festas litúrgicas, Natal, Quaresma e Páscoa, dentro do calendário juliano. Como a igreja pautava-se nos padrões éticos e morais, não permitia uma série de coisas na Quaresma, como a realização de bacanais e saturnias. Então a Igreja Católica, quando ela assumiu a posse,
Ali ela não permitia os bacanais e adoração ao deus Saturno, né? Então as pessoas passaram a aproveitar o último dia antes do início da quaresma para fazer tudo o que tinha direito. O carnaval é realizado juntamente neste mês, período remoto às características das festas pagãs. Vários estudiosos já tentaram explicar a origem da palavra carnaval. Entre as aceitas está carnevale, do dialeto milanês, que significa tempo em que se tira o uso da carne. Carnavalis significa o tempo em que se tira o uso da carne. O carnaval é propriamente a noite anterior à quarta-feira de cinzas, quando começa o período de abstinência. A quarta-feira de cinza começa aí o período de abstinência de carne por parte dos religiosos, onde as pessoas não podem comer carne na Semana Santa, né? Na quaresma, que vai ser, salvo engano, né, domingo, né? Que não vai poder comer carne. Sabemos que com Constantino, o Império Romano, que se converteu ao cristianismo para não perder o controle do império, veio todo tipo de abominação e idolatria para dentro da igreja e se misturou ao culto cristão, tá bom? Ali o Império Romano, para não perder o controle ali, ele se uniu com a Igreja Católica Romana e nessa união veio todo tipo de idolatria para dentro da igreja. Foi quando a Igreja Romana, quando a Igreja Católica se uniu com Roma, e dentro dessa união começou a adoração a vários deuses. Começou a adoração a imagens, começou a adoração a deuses estranhos, né? Foi nessa época aí quando a Igreja Católica ela se une com Roma e ela deixa de ser Igreja Católica Apostólica e passa a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? Até antes dela se unir com Roma, ela é dita Igreja Católica Apostólica. Não existia adoração à imagem, não existia idolatria, não existia nada disso que existe hoje. A partir do momento que ela se uniu com Roma, ela passou a ser uma igreja idólatra. Uma igreja onde idolatra vários deuses. Formas de adoração pagã. Vamos lá para as formas de adoração pagã. Satanás usou esse imperador romano ambicioso e idólatra para ter uma porta aberta para desviar o culto prestado ao Deus único e levá-lo a ser prestado aos santos, que na verdade são castas de demônios, principados e potestades que se encontram por detrás de cada imagem e que na verdade estão recebendo aquele culto dito cristão. Ao pesquisar mais sobre a origem do carnaval, descobri que antes das Saturnálias romanas no Egito, no período da estação do outono, realizava-se a festa do boi Apis, animal sagrado. Escolhia-se o boi mais belo e tudo branco, o qual era pintado com várias cores, hieroglifos e sinais cabalísticos. Bacon, pureza. Então pintar o boi significa torná-lo impuro. Se escolhia ali um boi, né, puro, branco, limpo, bonitinho, e pintava aquele boi que era limpo, e aquele boi se tornava um boi imundo. E o boi ele era conduzido pelas ruas e levado até o rio Nilo, onde era afogado, né? Ali pintava-se aquele boi, e no Egito ali, aquele boi se tornava um boi impuro, e ele era conduzido até o rio Nilo, aonde as pessoas jogavam ele dentro do rio Nilo, e aquele boi morria afogado. Em procissão, sacerdotes, magistrados, homens, mulheres e crianças fantasiados grotescamente iam atrás dele. O boi dançava, contando em promiscuidades até ser afogado. E as pessoas fantasiadas, né,
crianças, mulheres, homens, sacerdotes, eles se fantasiavam ali e iam atrás daquele boi, dançando, cantando em promiscuidade até seu afogamento, até afogar o boi. E na mitologia grega, Júpiter se fez passar por um boi. Olha que interessante, na mitologia grega, Júpiter, o deus Júpiter, se fez passar por um boi e seduziu a princesa Europa e a conduziu para o mar, até uma praia deserta onde a possuiu. É fato que os relatos estão entrelaçados, pois os demônios que atuavam no Egito em forma de deuses são os mesmos que atuaram na Grécia e em Roma e na Babilônia. Mas as Saturnálias são as comemorações carnais que mais se assemelha ao Carnaval do Brasil. A Saturnália iniciava-se com César, escolhendo o soldado mais belo para coroá-lo. Ei, veja bem, a Saturnália ela se iniciou com César, o imperador César, ele escolhendo o soldado mais belo para coroá-lo rei. Durante os 4 dias, esse soldado mais belo ele se tornava rei do festejo. Esse rei era chamado de Momo, o rei Momo. Durante seu reinado era praticado sobre o seu comando todo tipo de glotonaria, bebedeira e lascívias. No termo da festividade, ou seja, no final do 4º dia, o rei Momo era sacrificado de forma brutal no altar de Saturno. Olha que interessante, César, ele escolhia ali um soldado mais belo e dava poder para ele ser rei durante 4 dias. E durante desses 4 dias que esse soldado ele era rei, ali as pessoas bebiam, se festejavam, se prostituía, né, fazia todo tipo de lascívia, todo tipo de maldade. E no 4º dia, César sacrificava esse rei, esse soldado, para o deus Saturno. É muito interessante isso, hein? No tempo de César, sacrificava-se ser humano. Quem afirma é a entidade Momo. Momo era o deus irreverência. Momo, ele era o deus da irreverência. O motivo pelo qual foi expulso do Olimpo, local, onde acreditava-se morar os deuses da mitologia grega. Momo, ele foi expulso do Olimpo, onde ele morava, né? Ele era o deus da reverência. Mas por que afirmar que essa entidade era cultuado em Roma, se a sua origem era grega, né? Por quê? Que essa entidade ela era cultuada em Roma, né? Se a origem dela era grega. É muito interessante. Momo é uma das formas de Dionísio, o deus Baco, patrono do vinho e do seu cultivo para os romanos. Saturno também era conhecido como o deus Sol. Isso nos faz retroceder bem antes da época dos reinados romanos, grego e egípcio, nos levando até um homem chamado Nimrod. Gênesis 10, do 8 ao 12. Vamos lá, eu vou lá em Gênesis 10, para nós saber sobre a vida de Nimrod. Quem é esse Nimrod? Porque tudo isso que eu falei até agora, esses deuses grego, romano, egípcio, eles vão nos levar até Nimrod, até bem antes da Grécia, antes do Egito, antes do grego. Então, ele vai nos levar lá em Gênesis 10, 8. Gênesis 10, 8. Até o 12. Gênesis 10, 8 até o 12 vai falar assim, ó. O princípio de seu reino foi Babel. O princípio do seu reino foi Babel. Ereque, Acade e Calne, na terra de Sinai. Daquela terra saiu ele para Azira e edificou Nínive, Reobote e Cala. E entre Nínive e Cala, a grande cidade de Recém. A grande cidade de Recém.
Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Nafluim, a Patros e Casmim, de onde saíram os filisteus. Gênesis 10, do 8 ao 12. O princípio do reino de Nimrod foi Babel. Babel nos faz lembrar da torre derrubada por Deus e o surgimento de várias línguas em Gênesis 11, 1 ao 9. Gênesis 1 ao 9. Gênesis 11, do 1 ao 9, tá? Gênesis 11, do 1 ao 9 vai dizer assim, ó. Gênesis 11, do 1 ao 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua, uma linguagem, e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo ele do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, e queimámo-los. Bem os tijolos serviram-lhe de pedra, e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos celebrar o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentar fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarde o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou para toda a superfície dela. Gênesis 11, do 1 ao 9. E por isso, meus irmãos, Nimrod e seu povo decidiram levantar uma torre no intento de tocarem o céu para levantar seu nome. Desejaram o mesmo que Lúcifer desejou, colocar seu nome acima do nome do único Deus. Nimrod, ele teve o mesmo desejo de Satanás, colocar o seu nome acima do nome de Deus. A essência da atitude de Nimrod e seu povo, nós somos poderosos na terra, e também seremos poderosos no céu. Essa era a essência de Nimrod. Queria ser poderoso na terra e também queria ser poderoso no céu. Não haverá ninguém como nós. Mas o Senhor destruiu todos esses intentos e colocou um nome acima de todo nome, o nome de Jesus. O Senhor Deus, ele destruiu esse intento de Nimrod de querer ser poderoso na terra e ser poderoso no céu. E colocou o nome acima de todo nome, que é Jesus. Só Jesus, ele tem poder na terra e ele tem poder no céu. Nimrod e Satanás, ele queria a mesma coisa, a intenção era a mesma. Ser poderoso tanto na terra como no céu. Só que tudo que Satanás e Nimrod quis fazer caiu por terra. E Deus colocou o Senhor Jesus, o Filho dele, como poderoso na terra e no céu. Só tem um poderoso, que é o Senhor Jesus. Essa torre representa a declaração de que nós entramos nos céus, nos dominamos os céus, nos tornamos poderosos na terra e no céu. Nimrod foi o homem que com seu poder deu o início a uma civilização chamada Babilônia. Localizaremos em Babilônia o início de todas as profanações, todos os cultos a outros deuses, tá bom? Nós vamos localizar na Babilônia, onde tudo começou, a adoração a outro Deus. Se você pegar Gênesis 11, do versículo 1, aí você vai começar ali onde tudo começou, a adoração a outro Deus, a outros deuses ali na Babilônia, através de Nimrod. Ali milhares de deuses eram cultuados, mas Javé,
o verdadeiro Deus não era cultuado. Ali na Babilônia cultuava-se vários deuses, mas Javé, o Deus verdadeiro, Nimrod não cultuava. Ninguém cultuava o Deus Todo-Poderoso. Yahvé, né? O Javé, o Deus Todo-Poderoso. Nimrod esqueceu, né, de adorar o Deus Todo-Poderoso. E quando Nimrod morreu, sua mulher Semiramis declarou que Nimrod era o Deus Sol e seu filho Tammuz era a reencarnação de Nimrod, ou seja, Tammuz era o Deus encarnado. Nimrod é o Deus Sol e seu filho Tammuz era o Deus Sol encarnado. Daí vem toda idolatria e culto prestados perante imagens. Através de Nimrod começou todos os cultos e a adoração prestado à imagem. Não começou em Roma, começou com Nimrod. Não começou no Vaticano. A adoração à imagem começou com Nimrod. Após isso surge um império chamado Roma, que nada mais é que a continuação de todos os feitos de Babilônia. Algo muito venerado no Império Romano são as relíquias. Quanto maior o número de relíquias há em um determinado lugar, mais sagrado ele se torna. A maioria das relíquias do Império Romano vieram da Babilônia e posteriormente introduzidas no culto cristianismo. Quanto mais relíquia, mais adorado aquela pessoa é, né? E a maioria das relíquias que existe em Roma, vem da Babilônia e foi introduzido no culto cristão. E existe até os dias de hoje, na Praça de São Pedro, em Roma, um obelisco que é uma representação de torre ou talos, órgão sexual masculino, que foi trazida pelo Império Romano. E Calígula, conhecido como o mais devasso e cruel dos imperadores. Roma é colado naquele local, onde o rei Momo, ou a representação carnal dele, era sacrificado a Saturno, Deus Sol. E esse obelisco foi o mesmo levantado por Semiramis, para que todo o povo de Nimrod prestasse culto ao Deus Sol. É o mesmo obelisco que Semiramis levantou para toda a população de Nimrod prestasse culto ao Deus Sol, a Nimrod e a seu filho, né? É o mesmo obelisco, não tem diferença nenhuma. Nos dias de hoje, antes do carnaval, é feita uma eleição e é escolhido um homem que é coroado rei para reinar e comandar os dias da festa que é chamada Rei Momo. E a mesma festa que acontecia no passado, com algumas mudanças estratégicas feitas por Satanás. Já que nos dias de hoje não seria aceitável o sacrifício do representante de Momo. Satanás trocou essa vida, o sacrifício do rei Momo, pela vida de todos os que são brutalmente assassinados no período do carnaval. Amém? No tempo lá de Roma, se levantava um soldado que se tornava rei por 4 dias. Depois de 4 dias se sacrificava aquele homem para o Deus Sol, Saturno, Deus Baco, né? Só que nós sabemos que no dia de hoje não é permitido sacrificar ser humano. Não é permitido os blocos de carnaval levantar o rei Momo e depois no 4º dia sacrificar. Não se permite mais. Então o que Satanás fez? Trocou um homem por todo ser humano que pratica o carnaval. Imagine quantas pessoas não vão morrer nesses 4 dias de carnaval. Quantas pessoas não vão perder a vida por overdose de droga, overdose de bebida, mulheres sendo estrupadas, acidente de carro, tiro, né? Quantas pessoas não vão perder a vida em 4 dias de carnaval? Então Satanás ele só trocou uma pessoa por uma multidão.
são brutalmente assassinados no período do carnaval. Brutalmente. Famílias choram desesperadas por perder seu filho no período de 4 dias de carnaval. Mas após ser coroado essa representação da entidade maligna, Momo, Baco, Dionísio, Saturno, Deus do Sol, Nimrod, Tammuz, recebeu das mãos do prefeito da cidade ou da autoridade máxima daquela cidade, estado ou país a chave da cidade. Este ato de entrega das chaves no mundo espiritual tem uma repercussão devastadora, pois chave na Bíblia significa poder. Veja bem, 4 dias são escolhidos um rei Momo, e esse rei Momo, cada prefeito, governador ou um líder daquele estado onde tem um rei Momo, ele vai entregar a chave da cidade. E chave na Bíblia significa poder, significa autoridade. Chave na Bíblia também significa domínio. Chave na Bíblia também significa ligar e desligar, abrir e fechar. Olha que interessante. Então, quando você entrega a chave ao rei Momo de uma cidade, você está entregando a chave da cidade a Satanás. Ele tem todo o poder. Vamos ver o que diz lá em Isaías 22, 22. Isaías 22, 22. Deixa eu achar aqui Isaías. Isaías 22, 22. Isaías 22, 22. Vamos ver aqui o que vai dizer em Isaías 22, 22 a respeito da chave. Isaías 22 e 22 vai dizer assim, ó. Deixa eu achar aqui 22. Vai dizer assim, ó. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Olha que interessante. 22, 22. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Olha que interessante o que vai dizer em Apocalipse 1, 18. Apocalipse 1, 18. Olha que interessante a respeito da chave. Apocalipse 1, 18. Apocalipse 1, 18 vai dizer assim, ó. Deixa eu achar aqui o 18. Vai dizer assim, ó. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Olha que interessante. Apocalipse 3, 7. 3, 7 vai dizer assim, ó. Ao anjo da igreja em Filadélfia escrevo: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Olha que interessante. Apocalipse 9, 1. Apocalipse 9, 1. Vai dizer assim. Apocalipse 9, 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Olha que interessante, Apocalipse 20, versículo 1. Olha que interessante, Apocalipse 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Olha que interessante. Em Mateus 16, 19 vai dizer assim, ó. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Ao receber a chave da cidade espiritualmente, ocorre o mesmo, que está descrito nos versículos, mas de maneira que os demônios que comandam o carnaval ligam espiritualmente os foliões ao inferno. Olha que interessante, a partir do momento que você dá uma chave a alguém,
Eu estou dando poder para ela. Vamos imaginar que eu pego a chave da minha casa e entrego para você que está me ouvindo aí. A partir do momento que eu entrego a chave da minha casa, ou do meu carro, ou da minha empresa, né, ou do meu armário, eu estou te dando poder sobre aquilo. Eu estou dando você poder sobre a minha casa, eu estou dando poder sobre o meu carro, sobre a minha empresa, eu estou dando poder sobre o meu armário. Toda vez que aparece chave na Bíblia, é sinônimo de poder. E todos os prefeitos de todas as cidades, quando é levantado o rei Momo, ele entrega a chave da cidade. E eles estão dando, inconsciente ou consciente, o poder a Satanás. Eles estão dando o poder a Satanás. E por séculos e séculos, meus irmãos, Satanás corrompeu a igreja dita universal em latim. Por séculos e séculos, Satanás corrompeu a igreja dita universal em latim. Para pôr em prática seus planos, dentre eles de ser cultuado livremente no período dos festejos de carnaval, com a aceitação das autoridades políticas e religiosas que dominam. O Senhor nos dá esse entendimento, esse esclarecimento, para que não façamos parte desse festejo. O Senhor nos dá, para mim e para você, que somos servos de Deus, que nos dizemos ser cristão. O Senhor nos dá entendimento e esse esclarecimento para que não somos parte desse feito. Nós, como servos de Deus, nós não podemos fazer parte desse feito. Nós não podemos fazer parte desse tipo de festejo. Nós não podemos fazer parte desse tipo de idolatria. Né? No carnaval aí vai sair um bloco de carnaval onde eles vão estar homenageando a rainha Esther. Tem um monte de crente fazendo parte desse bloco de carnaval. Vai ser, eu não sei se é no Rio de Janeiro ou São Paulo, que vai ter um desfile de uma escola que agora eu não lembro, eu vi de relance na reportagem. Aonde essa escola de carnaval vai homenagear a rainha Esther. Olha que interessante. E tem um monte de crente caindo nisso. São crentes sem entendimento. São crentes que eles não... O cristão que participa do carnaval, ou que assiste o carnaval, eles não têm entendimento e nem têm esclarecimento da palavra de Deus. Ele faz parte do povo do mundo. Infelizmente. Pois há a igreja evangélica que neste período sai em bloco pelas ruas, entoados cânticos em ritmos de samba, e marchinhas imitando os fundamentos dos blocos carnavalescos, com o intuito de evangelizar. Até as igrejas estão sendo enganadas e mesmo evangelizando estão levando a igreja a prática deste festejo maligno. Se você tem um intuito de evangelizar no carnaval, sai dessa, que você está sendo levado à prática desse festival maligno. Deus, o nosso Deus, meus irmãos, é muito criativo. Ele nos dará a direção para garimparmos vida neste período sem precisarmos imitar a festa de Satanás, viu? O nosso Deus, ele é muito criativo e ele vai nos dar direção, vai nos dar entendimento para nós evangelizar, para nós garimpar vida nesse período sem precisar imitar festa de Satanás. Nós não precisamos fazer parte dessa festa para poder evangelizar. Deus, ele vai nos dar estratégia para pregar sem fazer parte dessa festa satânica. Agora vejamos o que a Bíblia diz sobre quem é o que devemos imitar. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz e a quem nós, servos de Deus, devemos imitar. Vamos lá? Quem é que nós devemos imitar? O primeiro versículo vai dizer assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 4,16.
Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Efésios 5:1. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Filipenses 3:17. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1:6. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão, em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de dos seus próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a ele. 1 Tessalonicenses 2:14. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé é paciente, herdam as promessas. Hebreus 6:12. Irmãos, o inimigo de Deus tem como alvo a família. Eu deixei aqui vários versículos para os irmãos, centenas de versículos nos mostrando quem nós devemos imitar. Nós devemos imitar Cristo. Nós devemos imitar Jesus. Nós devemos imitar o Evangelho. E o inimigo de Deus tem como alvo a família. Quantas famílias vai ser destruída nesses 4 dias de carnaval? Quantas mães vão chorar no túmulo do filho ou da filha? Quantas esposas vão chorar no túmulo do marido? Quantos maridos vão chorar no túmulo das esposas? Quantas avós vão perder netos para essa festa de Satanás? Satanás tem como alvo a família. E ele atinge a família através do carnaval. Porque as mídias adoram a Satanás. As mídias dão privilégio a essa festa maligna. Essa festa que só presta para destruir família. Essa festa de carnaval só presta para destruir lares. Essa festa de carnaval é uma alegria momentânea. Uma alegria que dura depois que passa o efeito da droga. Depois que passa o efeito da bebida. Depois que você lembra as coisas erradas que você fez durante que você estava ali adorando. Uma falsa alegria. Uma falsa alegria. E eu já fui do carnaval. E eu sei o que eu estou falando. Tá? Eu já fui do carnaval. Eu frequentava muito o carnaval. Eu cheirava 300 reais de cocaína por dia no carnaval. Eu passava 4 dias do carnaval sem dormir. Cheirando e bebendo. Direto. Então eu sei do que eu estou falando, eu já vivi isso. E eu nunca vi ninguém se sentir feliz no carnaval. É uma alegria momentânea, uma alegria de mentira. É um engodo, é uma mentira que Satanás coloca na vida daquele que vai frequentar o carnaval. Satanás faz de tudo para que as pessoas deturbem a palavra de Deus quando se fala em família e casamento. Satanás ele faz de tudo para as pessoas deturbar a palavra de Deus quando se fala em família e casamento. Não se dá mais, como se diz, respeito à família. Não se respeita mais família, não se respeita mais casamento. Esse nome família virou um jargão de piada. Quando você fala que você é casado e fiel, você se torna uma pessoa de piada. Quando você coloca a sua família em primeiro lugar, você se torna chacota. Não se dão mais prioridade à família. Não se dão. Tanto que mesmo antes disso ele tenta de várias formas fazer com que as pessoas caiam em tentação e pecado. Antes de encontrar seu companheiro, ele usa da nossa maior fraqueza para nos distanciar de Deus. Até nossos pensamentos são vistos pelo Senhor e o inimigo tenta de todas as formas nos fazer cair nessa fraqueza. Mas pela graça do Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz, levando sobre si todos os nossos pecados, nós temos a misericórdia do Criador. E nos arrepender
o tempo todo. Se erramos e não conseguimos controlar de qualquer forma, o Senhor nos perdoa. O Senhor nos perdoa, porque Ele conhece nossa fraqueza. Mas não podemos continuar no erro. Se pecarmos e errarmos contra o Senhor, nós temos essa força que nos diz e grita dentro de nós, nos avisando do erro. Para não pecarmos contra o Senhor, é assim que funciona. O corpo busca o mal e o espírito o tempo todo nos pressiona para não errarmos. Nós todos somos vistos como criança por Jesus, meu irmão. Presta atenção. Nós todos somos vistos como criança por Jesus. Eu tenho um filho de 8 meses de idade. E ele é uma criança. E eu sei que ele não tem noção do que está fazendo. Ele faz uma coisa errada, eu tenho que perdoar ele. Ele vai reconhecer que fez errado e eu vou perdoar. E Deus é assim. Ele nos vê como criança. Você é uma criança. E uma criança, quando chega no pai e pede perdão pela coisa errada que ele fez, o pai perdoa. Mas a criança não pode fazer mais. O problema não é nós pecarmos. O problema, meus irmãos, é nós reconhecer que nós somos pecadores. O problema é reconhecer que nós somos fracos. E que nós temos que nos arrepender. O problema de Adão e Eva não foi ter comido o fruto. O problema de Adão e Eva foi porque eles não reconheceram o que eles fizeram. Adão colocou a culpa em Eva e Eva colocou a culpa em Satanás. E é assim. Hoje ninguém assume nada. As pessoas sempre querem achar um culpado. Mas a culpa nunca é dela. Continua do mesmo jeito. Nós temos que ser responsáveis pelo aquilo que nós fazemos. Nós temos que ser responsáveis pelas atitudes que nós tomamos. Nós temos que entender, meus irmãos, que toda ação gera uma reação. Tudo aquilo que você faz na sua vida, você é responsável por aquilo que você está fazendo. Nós todos somos vistos como criança por Jesus. Somos todos vistos como criança por Jesus. Que não sabemos discernir o que é errado quando estamos fora da graça. Tá bom? Todos aqueles que estão fora da graça não sabem o que é errado, porque eles estão fora da graça. A partir do momento que você aceita Jesus, você entra na graça e você começa a separar o que é santo do profano. Você começa a separar o que é certo do errado e você procura não fazer mais. E ao mesmo tempo, nós não somos dados como inocentes perante o Pai. Quando descobrimos a verdade é que temos que cuidar de nós mesmos, orando para que não caímos em tentação. Uma coisa, meus irmãos, é eu, Aguinaldo, há 14 anos atrás, quando eu era do mundo, eu frequentava, já fui dono de 3 terreiros de magia negra, eu cheirava 300 reais de cocaína, me prostituía, me drogava, bebia 5, 6 litros de vodka por dia, passava noites e noites usando droga. Uma coisa é esse Aguinaldo lá no mundo, outra coisa é esse Aguinaldo agora na presença de Deus. Eu não posso mais fazer o que eu fazia no passado, porque no passado eu não conhecia a graça. A graça do Senhor Jesus, ela não tinha me alcançado ainda. Agora a graça ela já me alcançou. Então não cabe mais a mim participar dessas coisas. Não cabe mais a mim beber. Não cabe mais a mim fumar. Não cabe mais a mim me prostituir. Não cabe mais a mim participar de carnaval, essa festa mudando. Não cabe mais porque agora eu fui alcançado pela graça. E tem muitos cristãos participando dessas coisas mundanas. E o seu final é o lago de fogo e de enxofre. O céu existe e o inferno é real. Porque, meus irmãos, que a partir do momento que vemos a manifestação direta do Senhor em nós passamos a ser conhecidos da palavra e do Espírito Santo, e sabendo da verdade e do caminho, e mesmo assim desobedecer e pecar contra o Espírito Santo. Infelizmente não estamos livres das tentações, mas se orarmos e estivermos em comunhão com o Senhor, nenhum mal poderá nos tocar,
porque, como diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O inimigo se disfarça em anjo de luz para enganar os santos. Deixo essa questão. Pode um reino lutar contra ele mesmo? Jesus fez essa comparação quando os judeus começaram a julgá-lo, dizendo que ele fazia os milagres por força maligna. Mas ele respondeu que o inimigo nunca pode agir contra ele mesmo, porque ele não tem autoridade pelo nome de Jesus. O inimigo não pode agir contra ele mesmo, ele tem que achar as pessoas para fazer mal. E ninguém declara o Senhor Jesus como seu Salvador, senão pelo Espírito Santo. Você não pode declarar o Senhor Jesus como seu Salvador, senão pelo Espírito Santo. Da mesma forma que o inimigo não pode fazer mal a ele mesmo, você também não pode falar que é de Deus sem o poder do Espírito Santo, sem você estar em Jesus, sem você reconhecer o Senhor Jesus como seu único caminho, suficiente e eterno Salvador. É pelo poder do Espírito Santo que você declara que é filho de Deus. O inimigo pode sim tentar desfazer os planos do Senhor, se disfarçando de anjo de luz, mas ele mesmo não pode se manifestar como luz, porque ele está em trevas. Ele pode usar alguém para tentar derrubar os crentes em Jesus, fazendo essas pessoas se passar por uma pessoa de luz. Mas as pessoas têm que saber discernir quando vem de Deus ou não. E é o que está faltando dentro da igreja, dentro do cristianismo. As pessoas não têm mais discernimento de saber o que é de Deus, o que não é de Deus. Está tudo misturado. O exemplo são essas novas modas que fazem com a palavra como carnaval para Cristo festas, imitando o mundo dizendo ser de Cristo. Danças no meio da igreja, namoro permitido pelo mundo dentro da igreja. Essas são as manifestações do inimigo como luz. Amém? Esse é um estudo que eu quero deixar para os irmãos. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Vocês que são servos de Deus, vocês que participam do carnaval, acham bonitinho, vocês que perdem seu tempo assistindo o desfile, perde seu tempo orando pelas almas que estão perdidas esses 4 dias, perde seu tempo jejuando pelas almas que vão sair 4 dias para poder adorar Satanás através do carnaval, vão se prostituir, vão se drogar, vão beber, vão se prostituir, vão perder a vida. Esse tempo que você passa na televisão assistindo o desfile, ou então até querendo evangelizar, fazer parte desse mundo, perde seu tempo de joelho, perde seu tempo orando, porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que orar. Nós temos que orar um pelos outros, orar pelas pessoas. Nós temos que orar pelos aqueles que não conhecem a igreja, que não conhecem Jesus. Tá bom? Nós temos que orar, tá bom? Que os irmãos fiquem com a paz do Senhor. Eu agradeço aí a paciência de todos e vocês que vão ouvir esse vídeo mais tarde aí, ouve o vídeo até o final, tá bom? Vai lá no meu canal no YouTube, Escola de Teologia Maranata, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, tá bom? E que Deus abençoe a vida de todos e até o próximo estudo, aonde eu vou falar sobre a quarta-feira de cinza, tá bom? Nós vamos aprender sobre a quarta-feira de cinza. Deus abençoe a vida de todos e um forte abraço e até a próxima e um beijo no coração e tchau.